Por que muitos eventos sociais estouram o orçamento? Sejam muito bem-vindas nesse nosso encontro que acontece todas as semanas. Eu sou Joyce Martins, produtora e mentora de eventos sociais que lucram. Eu te direciono a se posicionar e a lucrar no mercado de eventos. É uma satisfação imensa recebê-las aqui com um tema muito importante que permeia muito a nossa execução como produtora de eventos, que é entender por que quando você produz um evento social, sendo ele casamento, aniversários, bodas, enfim, sempre é comum escutar muitas vezes dizer que, olha, estourou o orçamento, tinha uma proposta de investir X nesse evento, mas na organização, durante a organização, isso extrapolou. Quando a gente escuta isso de pessoas que estão produzindo o seu próprio evento, a gente até perdoa, né? Porque são profissionais, às vezes são pessoas que estão produzindo o evento, mas de forma muito que gosto de produzir um evento e vou fazê-lo para a minha família, ok. Mas isso não pode acontecer com nós, que somos produtoras de eventos, técnicas específicas na área. Eu não posso compartilhar com o meu cliente dizendo o valor que você tinha de orçamento do seu evento, o valor já finalizou, você precisa investir mais X porcentagem. Não, isso é uma falha técnica muito grande, tá? E por que muitos eventos sociais estoura-se o orçamento e por que isso acontece? É o nosso tema do nosso encontro de hoje, né? E um desses temas é a falta de planejamento inicial claro. Na primeira conversa que você tiver com o cliente, é importante que você seja muito claro e tenha muita escutativa, né? Quais são os desejos do seu cliente? O que ele espera desse evento? Todo evento tem um objetivo de acontecer. Nós não celebramos uma festa porque nós gostamos de festa. Todo evento, por menor que ele possa ser, ele tem um objetivo de acontecer. Por qual motivo aquele evento vai acontecer? Quais são as etapas ou fatores muito importantes na realização desse evento? Deixe tudo isso muito claro e planeje tudo isso. Deixe claro o que vai acontecer do espaço, quais são os tipos de fornecedores e quais categorias de fornecedores deverão ser parte aí da produção do seu evento. Se você faz de maneira estratégica a produção, o croquis, digamos assim, a estrutura do seu evento, isso fica muito mais fácil e evita que você de alguma forma tenha algumas outras atitudes ou decisões que vão favorecer aí você estourar esse orçamento, tá bom? Segundo ponto que favorece muitas vezes aí estourar esse orçamento, quando você tem mudanças constantes de decisões. Então você cotou um fornecedor X, você modifica. No meio do processo você decide que você vai contratar um outro fornecedor. E algo muito importante, né? O cliente, quando ele começa a falar com você sobre a proposta do evento, ele tem uma visão. E com o passar dos meses ou dias, ele começa a ter contato com outros assuntos, com outros meios de organização do seu evento. E o mais importante, redes sociais. Ele vai pesquisando. Então ele começa a ter um momento que eu quero, e se eu acrescentar mais isso? E se eu acrescentar mais esse item? Se você, produtora de eventos, percebe que essas decisões podem de alguma forma impactar a produção do evento, lá o orçamento final, isso é importante que você vete. Mas vete de forma estratégica, de forma coerente. Não queira ser uma produtora de eventos que o cliente olha e fala, você não deixa nada, o evento é meu e você não permite. Mas é importante que você tenha estratégia. Por isso que nessa primeira conversação com o seu cliente, é importante que você colete o máximo de informações e dados que são importantes para o seu cliente, que devem estar presentes no evento dele. E você vai analisar se é viável tê-los na produção e organização desse evento. Por quê? Porque você não tem essa grande dor de cabeça que é você estourar aí o valor do orçamento desse evento, tá? Então tenha muito cuidado com essas mudanças constantes de decisão. E essa decisão também pode ser da sua parte. Quando você decide de maneira muito imediativa que você vai mudar a equipe de staff, de colaboradores, que você vai modificar ou você vai acrescentar algum detalhe porque vai potencializar a sua marca. Mas se ela não fez parte lá do processo de planejamento,
cuidado. Isso pode, de alguma forma, impactar aí no valor do orçamento que você tem do seu evento, tá bom? Agora, sobre o quarto item, que de alguma forma pode influenciar muito aí você estourar esse orçamento do seu evento, né? Algum tipo de influência externa, né? Quais são essas influências externas, né, Joyce? Familiares, tendências e redes sociais, que comecei a comentar no primeiro item, né? As influências estão constantes num setor de eventos. O nosso setor é um setor extremamente vivo, por isso que é importante que você, produtora de eventos, esteja sempre atualizada com as novidades de mercado e com as tendências também. Se você não trouxer isso lá no primeiro encontro com o seu cliente, usualmente ele pode, do meio do processo, interferir com algumas decisões. Se você não foi estratégica ao ponto de, no início, dizer a ele, temos essa novidade do mercado, temos esta novidade do mercado, de maneira estratégica você vai pensar, qual que é a decisão que eu apresento para o meu cliente? Se você não tiver essa estratégia logística, em termos de gestão do seu evento, passa-se despercebido, mas o seu cliente vai pontuar na frente. E isso vai impactar o orçamento do evento, tá? Então, cuidado com as tendências que chegaram, ainda mais eventos no qual você foi contratado há cerca de um ano, e evento ele é muito vivo, ele modifica a todo instante, são pessoas produzindo eventos, e isso vai acontecer. Então, é importante que você tenha muito cuidado com a influência externa, e principalmente a influência familiar. Nosso quesito aqui hoje, a nossa produção de eventos são eventos sociais, que tem uma participação muito pontual aí de familiares. Então você precisa pensar até onde esse familiar, até onde esta tendência, ou até onde a influência das redes sociais com o artista X, Y, Z, ou as tendências que são nacionais ou internacionais, podem interferir no planejamento do meu evento. Até onde você, produtora de evento, vai permitir que isso aconteça. Não é uma permissão de você dizer, não vai acontecer isso porque eu sou produtora de eventos. Não é sobre isso. Você precisa respeitar, sim, o seu cliente e limitar de maneira muito elegante, muito estratégica, até onde você pode aceitar a influência aí externa do seu cliente, dos familiares que fazem parte aí do contexto do seu evento, na produção do seu evento, com o radar muito atento aí à parte do orçamento, tá bom? E o quinto detalhe, muitas vezes, que é a falta de direção profissional. O cliente ele precisa compreender que você é o profissional e que você está fazendo a direção desse evento. Se ele não conseguir entender que esse evento está sendo muito bem direcionado, muito bem executado por um profissional que tem informações e estratégia de comunicação, ele vai a todo momento querer interferir na produção do seu evento. Você só vai conseguir evitar tudo isso se você se posiciona de maneira estratégica, de maneira, na verdade, condizente com a sua postura como produtora de eventos. Eu sei que muitas de vocês têm essa dificuldade, isso acontece muito com as minhas alunas, vocês sabem muito bem, eu tenho um método chamado Eventos que Lucram, no qual eu direciono produtoras de eventos a trilharem um caminho estratégico de posicionamento em eventos. Isso vai fazer com que você potencialize a sua marca, potencialize quem você é, diminuindo então que você possa ser facilmente substituída por concorrentes, ou muitas vezes que você tem que aceitar tudo que o cliente diz, porque você tem medo dele ir embora, e de alguma forma você perder um contrato que pode impactar aí no financeiro da sua empresa. Eu ensino vocês a se posicionarem, a produzirem de maneira muito estratégica eventos sociais, mas que lucram. Eventos sociais, sim, de sucesso, extremamente belos, com personalidade, muito inéditos, tá? Mas também eles precisam garantir a você, produtora de eventos, lucratividade e posicionamento profissional. É isso que eu faço aqui com vocês. De alguma forma, eu pincelo alguns conhecimentos importantes na hora que você vai produzir esse evento como produtora de eventos. É isso que as minhas alunas do método Eventos que Lucram têm um conhecimento muito mais amplo aí desse universo, estão conseguindo se posicionar no mercado. Eu quero que você me encontre aqui. Toda semana nós temos algumas dicas diferenciadas de posicionamento no mercado profissional, no mercado de eventos. Eu sou Joyce Martins. Me siga, eu te vejo em breve.